A cura não vem como mágica, ela vem como rotina, como repetição, como o ato quase invisível de voltar todo dia para dentro de si. Finn, depois de tudo, já não é mais o mesmo garoto que pulava nas aventuras com o peito aberto. Ele volta com menos pressa, com mais silêncio, com um olhar mais fundo. Ele ainda luta, mas agora sabe o que está tentando proteger. E não é o mundo, mas a própria integridade emocional. Porque depois que você se encontra na ruína, qualquer passo passa a ser sagrado. O retorno com cicatrizes é isso. Não voltar a ser quem você era, mas começar a existir de verdade. É aqui que muita gente começa, de fato, o processo terapêutico. Quando percebe que não se trata de consertar, mas de reintegrar, de se lembrar, de reaprender. Não é sobre apagar a dor, é sobre aprender a andar com ela, com consciência, com presença, com paixão. É quando você para de tentar curar a ansiedade e começa a escutar o que ela tem a te dizer. A terapia vira um espaço onde você não precisa performar, onde chorar não exige uma justificativa, onde dizer que não sabe não te desqualifica, onde você pela primeira vez não é só o que sofreu, mas o que você sobreviveu. Finn começa a mostrar isso sem precisar explicar. Ele começa a criar relações diferentes, a amar de outro jeito, a escutar mais, a escolher menos pela fuga e mais pela presença. É como aquele dia em que você, sem perceber, escolhe ficar com você mesmo, ao invés de ir pra porra do álcool, do sexo casual, pro feed infinito. E é por isso que a cicatriz importa, que ela não é sinal de fraqueza, é selo de passagem. Você não se tornou forte porque venceu a dor. Você se tornou forte porque finalmente deixou de fugir dela. A cicatriz, ela anuncia: eu fui até o fundo e voltei. O mundo lá fora não muda em nada. As cobranças continuam, as tensões voltam, mas agora você não é mais aquele refém dos seus próprios gatilhos. Você sabe onde dói, por que dói e o que fazer quando a dor chegar. E isso é poder. Não o tipo de poder que domina, mas o tipo que sustenta. É quando você entende que se tornar alguém funcional não é o objetivo. Isso aí é só o efeito colateral de finalmente se tornar alguém presente. Fim carrega no corpo as marcas do que perdeu, mas no olhar carrega o que ganhou. O silêncio se tornou seu aliado, a dor, a sua maior bússola e o caos, matéria-prima da consciência. Ele não voltou herói. Ele voltou mais humano do que nunca. E isso, meus amigos, é muito mais raro. Se você está gostando desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like. Vamos atrair mais centelhas assim como você e acender tochas no escuro. Muitas vezes uma pessoa perdida no escuro só precisa apenas disso, uma pequena centelha, para conseguir acender uma tocha e voltar para o seu caminho. A parte mais subestimada da reabilitação é essa. Quando nada de extraordinário acontece, não tem catarse, não tem violino tocando no fundo, não tem resposta definitiva. Só você, presente no seu corpo, na sua respiração e no agora. Parece muito pouco, mas para quem passou a vida inteira anestesiado, presença é um milagre. Fim, depois de tudo, começa a viver com outra frequência. Ele já não precisa provar mais nada, nem para ninguém nem para si. Ele não está mais em guerra, ele está em processo. E isso hoje em dia é um ato radical, que a sociedade inteira te treina para performar e não para sentir. Presença no mundo real é quando você sente o cheiro do café sem pensar no e-mail que não respondeu. É quando você escuta alguém sem já estar formulando a resposta. É quando você segura sua própria mão em vez de correr para se distrair. É quando você chora e não se apressa para parar. É quando você desliga o celular não porque acabou a bateria, mas porque você já não quer mais fugir de si. Finn não vira nenhum mestre zen, nem a porra de um mestre Jedi. Ele continua tropeçando, sentindo, errando, mas agora ele para. Ele escuta, ele reconhece a própria sombra sem precisar expulsá-la. Presença é isso, reconhecer que você não vai se livrar da dor, mas pode deixar de ser um escravo dela. Na terapia esse momento é sutil. Às vezes é uma respiração mais funda, uma frase dita sem tremor. Às vezes é aquele "eu não sei" que sai sem culpa. É quando o controle dá lugar ao contato e quando o impulso de escapar cede espaço à vontade de permanecer. E de repente você se percebe ali, inteiro pela primeira vez. A presença não grita, ela sopra, não exige, ela convida. Ela não impõe nenhuma resposta pronta, ela permite perguntas. E nesse mundo que vive de distrações, ansiedade e urgência, estar presente é revolucionário. É quase um ato político. Você não precisa mudar o mundo. Só precisa conseguir estar inteiro no quarto, no local que você está agora. Fim, olha para frente, mas agora olha também para dentro. Não precisa mais fugir da dor, porque sabe que ela é parte da estrada. E nesse gesto simples de ficar, respirar, sentir, algo muda. Não por fora, mas por dentro. E é assim que a tocha se acende. Sem barulho, mas com muita luz.
E se esse vídeo acendeu alguma coisa aí dentro, então que essa luz não morra, porque no próximo a gente vai iluminar o que vive na penumbra. A jornada não termina quando você encontra a dor, ela continua quando você decide olhar para aquilo que esconde de si mesmo. Vamos falar da sombra, aquela parte de você que carrega tudo que foi rejeitado, negado, silenciado. E o mais louco, ali também mora a potência. Jung dizia que a sombra é o depósito das partes perdidas da alma. Mas se você não se aproxima dela com consciência, ela não fica quieta. Ela toma o volante e você só percebe quando já se tornou aquilo que mais temia. No próximo episódio, vamos mergulhar nisso, no poder oculto da sombra, no risco de ser dominado por ela, no caminho para acolhê-la sem se afundar. Diferente do jovem Anakin Skywalker, que se deixou engolir pela própria sombra, representada ali pelo lado negro da força em Star Wars, se tornando então a pior versão de si, Darth Vader. De como um herói se torna o próprio monstro, não porque ele é mau, mas porque foi partido demais. E de como você pode evitar esse destino se tiver coragem de descer com a tocha acesa. E se isso te deixa inseguro de alguma forma, relaxa, a gente ainda tá junto. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal para não perder as novidades. Curte para o algoritmo conseguir enxergar que nós estamos tentando acender tochas no escuro e não apenas jogando conversa fora, e valeu!